Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente a mais um vídeo do nosso curso de Física. Hoje eu vou tentar ser um pouco breve e vou falar um pouco sobre a velocidade de escape. O que é a velocidade de escape, né? No nosso contexto de aprendizagem sobre a teoria da gravitação universal, né? Como ela está inserida nisso. E também vamos dar uma aplicaçãozinha para ela aí e ver como a gente pode utilizar ela no curso, ok? Então vamos lá, vamos começar. Só para a gente relembrar, né? Na última aula eu apresentei para vocês o conceito de uma energia potencial gravitacional, devido basicamente à nossa força de atração gravitacional proposta por Newton, né? Que é o produto diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. E a nossa energia potencial gravitacional, a gente deduziu isso na nossa última aula, e esse termo aqui vale sempre lembrar que nós tomamos o U quando o R tende ao infinito, aí nossa energia potencial é zero, de tal forma que a gente consegue calcular esse potencial no ponto R qualquer aí. Ok? E na aula passada, eu apresentei para vocês, quando eu estava explicando a energia potencial gravitacional, esse gráfico. Nesse gráfico aqui, só para a gente relembrar, eu postei para vocês duas energias, que era uma energia E2, que eu chamei de positiva, e uma energia E1, que eu chamei de negativa. Ok? Então, vamos dar uma relembrada do que eu falei sobre esse gráfico naquela aula. Essa minha posição aqui é quando o meu R vale o raio da Terra. Conforme nós vamos nos afastando da Terra, ou seja, o meu raio vai aumentando, conforme a minha distância vai aumentando, a minha energia potencial ela vai diminuindo, ela vai tendendo a zero. Ok? Tendendo a zero não, desculpa. Né? Ela tendendo a zero, é isso mesmo. Tá? Então, conforme nós vamos aumentando a distância dos meus corpos, ela vai diminuindo. Tá? Até que quando o R tende ao infinito, ela tende a zero. Ok? E isso é um problema muito legal na física, que é um problema de estados ligados. Por quê? Se nós pegarmos aí um corpo com qualquer energia, vamos falar energia total, se eu pensar, vou fazer duas retas aqui que vocês vão entender. Qualquer duas energias total. Tá? Vamos chamar aqui de E2, que é uma energia total positiva, e vamos chamar isso aqui de E1, que é uma energia negativa. Ok? Para qualquer energia positiva aqui, o meu corpo ele vence essa barreira de potencial gravitacional. Ou seja, a minha energia ela é sempre a soma da energia cinética mais a potencial. No nosso caso, nós temos uma energia cinética menos G, massa da Terra, mzinho, dividido por R. Ok? Então, quando a minha energia ela é positiva, essa energia cinética ela é maior do que a energia potencial gravitacional. Então, é como se eu jogasse o meu corpo com tanta força para fora da Terra, uma velocidade tão alta, que ele conseguisse sair da superfície da Terra e ele deixa de sentir completamente a atração gravitacional da Terra. Obviamente que nesse caso a gente está desconsiderando
qualquer outro tipo de atração gravitacional que esse corpo vai sofrer, como por exemplo a atração gravitacional que ele sente pela massa do Sol. Ok? Por outro lado, se eu pego uma energia negativa, que é esse meu termo aqui, o que acontece? A minha energia cinética, na minha equação da energia total, ela vai ser menor do que a minha energia potencial gravitacional. Então, quando eu arremesso ele da superfície da Terra, vamos imaginar aqui desse ponto, quando ele chega nesse raio, nessa distância, ela é uma distância máxima que ele vai chegar. E ele chega aqui, ele freia, ele para, ele zera a sua velocidade, ok? E volta para a superfície da Terra, tá? Então, para as energias negativas, nós dissemos que nós temos um sistema ligado, ou seja, se eu for arremessar um corpo para fora da Terra com uma energia cinética desse corpo menor do que a potencial gravitacional, eu não consigo tirar esse corpo da atração gravitacional da Terra. Então eu jogo ele para cima e ele volta a cair. Legal, né, pessoal? Então, nós temos que a nossa energia total, né, ela é uma soma da nossa energia cinética mais qualquer forma de uma energia potencial. No nosso caso, nós vamos estar considerando uma energia potencial gravitacional. Então, quando nós temos um E2 positivo, nós estamos falando que a minha energia cinética ela vai ser maior do que a minha energia potencial gravitacional. Ou seja, o que acontece? Quando nós lançamos um objeto, então, vamos pensar assim, né, da superfície da Terra, essa minha superfície da Terra, ou a minha Terra, ela tem uma quantidade máxima aí de energia potencial gravitacional que pode atrair esse corpo. Vamos pensar assim, né? Vamos fazer um gráfico só em flechas para a gente imaginar que esse daqui, então, seja a minha quantidade máxima de energia potencial que o meu corpo pode armazenar, né? Que é justamente o quê? Esse ponto aqui. Vamos imaginar aqui que é quando a minha energia potencial tende a zero. Ok? Então, quando eu arremesso um corpo com uma velocidade muito alta, vamos falar assim, eu arremesso um corpo com uma velocidade v muito alta, o que acontece? A minha energia cinética ela vai se converter, né, em energia potencial gravitacional, né? Então ele passa a ganhar energia potencial gravitacional e aí a minha energia potencial gravitacional ela chega aqui no valor máximo, né? Ela chega no valor máximo e ainda o que? Sobra energia cinética. Então o meu corpo ele vem nesse limite aqui e como ele ainda continua com energia cinética ele continua a subir. De tal forma que esse corpo ele se desprende da Terra. É assim que nós falamos. Ou seja, quando ele se desprende, quando nós dizemos que ele se desprende da Terra, o que nós estamos falando é o quê? Olha, esse corpo nessa posição, ele tinha uma certa quantidade de energia cinética, então ele começou a subir. Essa subida faz com que ele passe a transformar, a perder energia cinética e a ganhar energia potencial. Só que chega num determinado ponto em que não dá mais para ganhar energia potencial. Por quê? Porque já está muito longe do centro da Terra. E aí o meu corpo passa a não mais sentir a presença da Terra. Só que ele ainda tem energia para gastar energia cinética. Então ele continua a subir. Ou seja, ele deixa de sentir totalmente a atração gravitacional da Terra. E ele se desprende da Terra. Ok? Já quando eu tenho um termo que a minha energia cinética ela é negativa, ou seja, vamos colocar aqui E1 é negativo,
que vai acontecer? A minha energia potencial gravitacional, agora ela vai ser maior do que minha energia cinética, né? Então, como a minha energia total é a cinética mais a potencial gravitacional, e a minha potencial gravitacional ela é menos G, massa da Terra, sobre R, né? Ela é negativa, ou seja, esse termo da minha energia potencial gravitacional é maior do que a energia cinética. Então, o que acontece? Nesse caso, nós temos lá a nossa Terra, e aí nós arremessamos um objeto para fora da superfície da Terra, né? Então a gente joga ele para cima, tá aqui aquele limite da minha energia, vamos pensar assim, né? Tá aqui aquele limite da minha energia potencial gravitacional e ele não chega até lá. Ele chega até a uma distância R máxima aqui. Então, nesse meu ponto, o que aconteceu? Quando eu lancei ele começou a converter a energia cinética que ele tinha nesse ponto, e conforme ele vai subindo, ele vai convertendo a cinética em potencial gravitacional. Então, ele vai perdendo cinética e vai ganhando potencial gravitacional, até o momento em que ele zera a sua energia cinética. E como ele ainda tem uma energia potencial gravitacional, o que acontece? Ele volta. E no meu movimento de volta, agora ele o quê? Passa a perder energia potencial gravitacional e passa a ganhar energia cinética. Então o corpo passa a cair, aumentando a sua velocidade. Tá? Então é como se eu tivesse nesse meu ponto, vamos imaginar aqui, como se eu tivesse nesse meu ponto, que seria a superfície da Terra, e aí a gente arremessa ele. Nesse meu arremesso, né, nesse ponto aqui, nós falamos o quê? Que toda a energia cinética foi convertida em potencial. Então, nesse ponto, é a distância o quê? Máxima R que ele vai chegar. Como ele não tem mais energia cinética para continuar o seu movimento com os R's crescentes, o que acontece? Ele volta. Então, aqui, a energia potencial gravitacional passa a ser convertida em cinética. Ok? Então é como se nós pudéssemos aqui falar que esse é o meu movimento de ida no meu corpo e aqui eu teria um movimento de volta. Ok? Então, corpos que têm a energia cinética menor do que a energia potencial gravitacional, eles vão estar sempre ligados à Terra, ou seja, corpos que possuem uma energia total menor do que zero são corpos ligados à Terra. Corpos que têm uma energia total maior do que zero são corpos livres, eles não sentem-se atraídos ou ligados, eles não se sentem ligados à Terra, ok? E com isso, nós conseguimos definir o que nós chamamos de velocidade de escape. A velocidade de escape de um corpo é justamente quando a energia total desse corpo é igual a zero. Nesse ponto em que a energia total é igual a zero, nós dizemos que o meu corpo ele começa a converter a sua energia cinética em energia potencial até que toda a sua energia zere. E aí ele está livre daquele corpo. Ou seja, ele consegue sair, consegue não mais sentir a atração da Terra. Então ele tem uma velocidade mínima na qual nós conseguimos arremessar esse corpo e tirar ele da influência da atração gravitacional. Ok? Então essa energia justamente quando a nossa energia total é igual a zero. Então vamos escrever assim, ó, podemos
definir a velocidade de escape de um objeto, como sendo a velocidade na qual sua energia total é nula, ok? Então, pelo princípio da conservação de energia, nós teríamos que a nossa energia final tem que ser igual à energia inicial, né? O final é o que? Após o arremesso. E esse daqui é antes do arremesso, né? Ou durante o arremesso. Quais são as condições iniciais do nosso arremesso? Ou mais explicitamente, nós poderíamos desenhar então a minha terra, certo? O meu corpo de massa M ligado, aqui sendo o início, né? E em um ponto qualquer aqui, em que eu vou arremessar o meu corpo, ele vai parar nessa posição, sendo o meu instante final. Ok? Então, o que nós teríamos? Que 0 tem que ser igual a meio de mv², ok? Esse v é o que nós vamos chamar de velocidade de escape. Então, é a energia cinética inicial que nós vamos arremessar ele da superfície da Terra, menos, nesse meu ponto no início, ele tem uma energia potencial devido à atração gravitacional da Terra, que é o raio, né? Onde esse meu valor de R é justamente quem? O raio da Terra. Então, ele está aqui numa posição que é o raio da Terra. Ok? Então, nós vamos ficar que meio de mv² da velocidade de escape tem que ser igual a G, massa da Terra, vezes a massa do corpo, dividido pelo raio da Terra, né? Então, a minha massa do corpo, ela não vai importar. Então, nós temos que a minha velocidade ao quadrado de escape é 2 vezes o G, a massa da Terra, dividida pelo raio da Terra. Portanto, a nossa velocidade de escape, ela é raiz de 2 vezes G, vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Então, essa daqui é a nossa velocidade de escape. Tá? Então, o que é a velocidade de escape? É a velocidade mínima com que um corpo tem que ter para conseguir vencer a atração gravitacional da Terra. Tá? Bom, então vamos colocar valores na nossa velocidade para a gente ter uma ideia de grandeza, de quanto ela vale. Bom, o nosso G ele é 6,67 vezes 10 a menos 11. Deixa eu pensar aqui. Newtons vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. O raio da Terra é 6.380 quilômetros. Então, a gente pode colocar aí que é 6,38 vezes 10 a sexta metros. E a massa da Terra ela é 5,98 vezes 10 a 24 quilogramas, né? A nossa velocidade de escape ela vai ser 2 vezes 6,67 10 a menos 11 vezes
5,9810 a 24 dividido por 6,38 vezes 10 a sexta. Pessoal, fazendo aí de cabeça, tá? Depois vocês conferem aí. Isso vai dar 11.819 metros por segundo. Então vamos colocar aí que a velocidade de escape ela é 1,1 vezes 10 a quarta metros por segundo. Ou, ok, 1,1 vezes 10 a quarta metros por segundo. Ou 11 quilômetros por segundo. Em um segundo o objeto viaja 11 quilômetros. É bem rápido. Ok? Então essa daqui é a velocidade mínima que a gente tem que lançar um objeto para ele deixar de sentir a atração gravitacional da Terra. Ok? E não só da Terra. Se nós pensarmos em qualquer outro planeta, né, para a gente lançar um objeto para fora da superfície desse planeta, a velocidade de escape vai depender unicamente aí da massa desse planeta e do raio do planeta em que nós estamos tentando arremessar esse objeto. Ok? Certo? Bom, para a gente ver, por exemplo, a importância da velocidade de escape, nós temos uma aplicação muito útil dela que consegue explicar, por exemplo, a formação da camada atmosférica dos planetas, né? Por que planetas que são muito grandes têm uma atmosfera basicamente gasosa, como por exemplo Júpiter, não só a atmosfera, como todo ele, né? No caso do Júpiter, mas o que faz, né? O que garante que os nossos gases atmosféricos não se percam, por exemplo, no espaço, deixem a atmosfera da Terra e vão para o espaço. O que garante isso é justamente a velocidade de escape. Tá? Quando nós formos estudar a teoria cinética molecular dos nossos gases, né, nós vamos entrar em contato com o conceito de velocidade média quadrática. Tá? A velocidade média quadrática ela é uma velocidade em que não são todas as moléculas dos gases e também não é a maior parte das moléculas do gás, mas é uma das velocidades mais altas que parte das moléculas de um gás pode ter. Tá? Então, nós podemos utilizar o resultado dessa velocidade quadrática média para calcular a velocidade que uma molécula do gás da atmosfera, por exemplo, pode ter. Né? E essa velocidade quadrática média, vamos chamar assim, QM, ela é dada por raiz de 3 kT sobre m, onde o K é o que nós chamamos de constante de Boltzmann. Tá? Nós vamos ver isso no nosso curso, né? Mas já tem um vídeo, tá aí o link, eu estou postando o link, deve ficar aqui em cima, para quem quiser dar uma olhada. K é a constante de Boltzmann, e ela é igual a 1,381 vezes 10 a menos 23 joules por molécula por Kelvin, né? M é a massa de uma molécula e T é dado em quilogramas, tá? E T é a temperatura absoluta. Tá? Que é dada em kelvins. Já pintei a bola aqui do Kelvin. Okay?
Então, qual seria a nossa, por exemplo, velocidade quadrática média da molécula de hidrogênio? Qual seria? Nossa molécula de hidrogênio, né, ela vai ter duas vezes, que são H2, vezes 1 grama por mol, ok? Então, nós temos que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Então, nós podemos falar aí que a massa do nosso corpo, da nossa molécula de H2, ela vai ser 1/3 de 10 a menos 23 gramas por moléculas. Só que a nossa massa ela é dada em quilo, ok? Então, isso daqui é 1/3 vezes 10 a menos 26 quilogramas por molécula. Então, nossa velocidade quadrática média para as nossas moléculas de hidrogênio vai ser, então, 3 vezes a minha constante de Boltzmann, né? 3 vezes K, que é 1,381 vezes 10 a menos 23, vezes a minha temperatura. Qual será a nossa temperatura? Vamos usar a temperatura ambiente. Só para a gente ter uma estimativa, vamos colocar que ela vai valer 300 Kelvin vezes 300 dividido por 1/3 vezes 10 a menos 26, ok? Então, a minha velocidade quadrática média das minhas moléculas de hidrogênio, eu fiz as contas aqui, deixa eu ver, vai dar 1,93 vezes 10 ao cubo metros por segundo. Ou, vamos colocar aqui, ela vai ser 0,19 vezes 10 à quarta metros por segundo, né? Ou seja, essa minha velocidade quadrática média das minhas moléculas de hidrogênio, ela é da mesma ordem da minha velocidade de escape. Aqui, 10 à quarta, né? Ela é da mesma ordem da velocidade de escape. Essa velocidade das minhas moléculas de hidrogênio, para uma temperatura de 300 Kelvin, ainda não é efetivo em deixar que o hidrogênio saia. Mas nós sabemos que o gás hidrogênio ele tem uma concentração muito baixa na nossa atmosfera. E por quê? Justamente porque o hidrogênio ele consegue se desprender da Terra. Ele sai para fora. Mas como se ele possui uma velocidade mais baixa? O que eu falei é que ele tem essa velocidade a 300 kelvins. Tá? Mas nós sabemos que se nós pegarmos uma camada mais externa da atmosfera, que é o que nós chamamos de exosfera, que acima dessa exosfera já está o que nós chamamos do espaço sideral, né? As temperaturas nessa camada exosfera ela vai de 1000 a 2000 kelvins. Ou seja, a velocidade quadrática das moléculas de hidrogênio nessa camada mais externa da Terra, ela vai ser muito maior. De tal maneira que ela consegue, né, vencer esse potencial gravitacional da Terra. Ou seja, a velocidade quadrática média dessas moléculas, ela passa a ser superior à velocidade de escape. E ainda, pessoal, as distribuições das velocidades de um gás, elas não são constantes, as velocidades. Só para nós termos uma ideia, né? Deixa eu colocar essa figurinha aqui. Esse daqui é um gráfico que eu peguei na internet, depois eu deixo o link lá na descrição do vídeo, né? Então essa daqui é uma distribuição das densidades,
das velocidades moleculares. Tá? Então, o que esse gráfico nos mostra é o seguinte, ó, qual é a probabilidade de nós encontrarmos um número qualquer, vamos pensar assim, um número qualquer, né, de moléculas, um número qualquer de moléculas, que tenha, por exemplo, uma velocidade de 900 metros por segundo. Então, está aqui. Então, a gente tem aí 0,3, 0,4, tá? Essa velocidade que nós estamos aqui, que é o pico da nossa curva, é o que nós chamamos na física de velocidade mais provável, tá? Um pouquinho maior do que essa velocidade, que seria essa daqui, seria a velocidade média das nossas moléculas, ou seja, o pico, quase todas as moléculas possuem uma velocidade de 1500, o maior número das moléculas possui uma velocidade de 1500. Porém, a média delas é, vamos falar aí, 1900. E um pouquinho maior do que ela, que é a velocidade média, é o que nós chamamos de velocidade quadrática média, né? Que nada mais é que a raiz da velocidade ao quadrado média. Tá? Então aí ela está um pouquinho maior, 2.300 metros por segundo ao quadrado, que é aqui, ó, basicamente isso, esse resultado que a gente encontrou, né? Eu estou chutando aqui no olho, né? Bom, mas o que acontece? Essa minha curva é para uma determinada temperatura T. Se eu aumento a minha temperatura, essa curva ela vai fazer assim, ó. Ou seja, as minhas moléculas agora, elas passam a ter uma velocidade cada vez maior. Ou seja, a gente está aumentando a temperatura, a gente está aumentando a agitação térmica delas. Então, a gente está aumentando a energia cinética delas. A temperatura delas tem que aumentar. Tá? Dá uma olhada no vídeo que eu deixei no canal de termodinâmica. Lá eu explico isso. Ok? Então, as velocidades moleculares do meu gás de hidrogênio, elas vêm sem a velocidade de escape. Ela é maior que a velocidade de escape. E por isso elas deixam a atmosfera da Terra. Tá? De tal forma que para gases maiores, gases mais pesados, como por exemplo o nitrogênio, né? O nitrogênio, se não me engano, ele tem o N2 é 2 vezes 14 gramas por mol. Ou seja, ele vai ser aí 14 vezes mais pesado que uma molécula. Então a velocidade dele vai ser muito menor, né? Se a gente pegar, por exemplo, então, ó, a velocidade mais provável do meu nitrogênio é 400. A velocidade mais provável da minha molécula de hidrogênio é 1500. É quase 4 vezes maior, né? Só mudando a massa. Ok? E isso explica, então, por que nós temos essa quantidade abundante de nitrogênio na superfície da Terra. Assim como nós temos o argônio, o oxigênio e qualquer outro gás mais pesado. Ok? Bom, pessoal, então a aula de hoje é isso. É sobre velocidade de escape. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou sugestões, deixe um comentário ou me mande um e-mail. Ok? E se gostou do vídeo, deixa um like aí. Valeu, pessoal. Um abraço.